Alan dos Santos. Lula tem um plano macabro que vai acabar com o Brasil. Veja na íntegra. Por que o Dirceu tá falando que essa história do Bolsonaro, o Bolsonaro tá com problema de saúde, o Bolsonaro não tá bem, que não sei o quê? Não chegou a hora do PT fechar o Brasil e entregar a chave para a China. Alguém recebeu a informação de que agora não vai dar. E pro Lula tá ainda em contato com o Trump e querendo este contato, o Lula precisa ainda do dinheiro americano, porque não é agora que ele vai conseguir virar a chave. Como eles querem fazer muita maldade com o Bolsonaro, inclusive tortura psicológica, né, que é uma das coisas que eles fazem, eles vão acabar soltando o Adélio Bispo só para poder jogar na cara do Bolsonaro mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Sem brincadeira. Eles são muito capazes disso. É lamentável, porque Adélio Bispo tinha que ser investigado de fato, né? Ele não agiu sozinho, já tem elementos comprobatórios disso, mas o cara que abafou o caso, se eu não me engano, não foi o próprio delegado que investigou, não teve um upgrade por parte do Lula? Sim, ele virou conselheiro dessa agência de mineração e coisa e tal. Ele sempre foi ligado ao Lula, de certa forma. Por isso que ele não demonstrou muito interesse em investigar coisíssima nenhuma. Ele, muito precocemente, ele declarou que o Adélio Bispo agiu sozinho, lobo solitário, sem que a gente visse as perícias, né, feitas nos dispositivos eletrônicos todos que foram encontrados com o Adélio Bispo. Uma vergonha completa. Bom, então tá todo mundo falando desse navio, mais um navio iraniano sancionado pelos Estados Unidos, atracou no Brasil, dessa vez no porto de Santa Catarina. Qual foi o porto lá? Vocês sabem? Itajaí? Deve ter sido Itajaí, né? Não sei. A gente já tinha tido um caso, logo no início do governo Lula, nesse terceiro mandato, 2 navios de guerra do Irã, que não foram autorizados a atracar em nenhum outro país da América Latina. São Francisco do Sul. São Francisco do Sul. Então tem traz ureia, né? Parece que ele está trazendo ureia, diz que o Brasil tem importado ureia do Irã em grandes quantidades. Esse navio especificamente, tem até o nome dele aí, né? Ele está sancionado. E já houve, então, como eu disse lá no começo do governo, o caso de 2 navios de guerra do Irã que foram autorizados pelo Brasil, pelo governo Lula, a atracar no Porto do Rio. Não só isso, houve uma festa entre militares do Irã a bordo desses navios e integrantes do governo Lula. E a gente teve, inclusive, uma cobrança no Senado americano, o senador republicano, que fez cobranças duras sobre isso a um representante na época do governo Biden ainda. Né? Deixa eu botar na Tomou choque? Só poder ver. Tomou choque? Toda hora que eu encosto nisso aqui, eu não sei se é meu tênis, cara. O pessoal tá ouvindo aí? Agora tá ouvindo aqui. O meu é sapatênis, olha que merda. Mas é o que é o mais confortável aqui. Aí eu tomo choque nesse troço aqui, mas eu fui lá resolver a câmera, agora eu posso mudar aqui. Agora você tá com agora tá resolvido aqui, tá resolvido. Então, mais uma vez, o Lula dá mostras de que tá do lado errado. Tá com o Irã, tá com Rússia, tá com China, Nicarágua. Não, e o mais incrível é que ele fala pra galera do Irã, né? Fala assim, então, acabei de chegar dos Estados Unidos. O meu vice vai ter uma viagem, vai conversar com o pessoal lá, pode atracar o navio aqui. Dia 13. Eu espero que o Rubio fique sabendo. O Rubio vai saber, né? Como fique sabendo? Daqui a pouco vai ter um tweet. Eu mesmo mandei. Então tá. Não, peraí, Conversa aí com o Lula, Rubio. Enquanto ele recebe os navios do Irã no Brasil. Deixa eu falar uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu que tá nos assistindo aí. Um abraço aí, não posso falar o nome, né? Que no Brasil todo mundo é perseguido, né? Ele é artista famoso, então... Eu comentei com ele. Você sabe como que eu enxergo o Lula insistindo nessa conversinha com o Trump? Eu me dei conta disso ontem, depois do programa. Eu falei, pô, dei mole, eu tinha que ter falado no programa, já tava pensando nisso, eu queria ouvir. Não, deixa que eu mudo aqui, que eu quero ver a carinha de vocês. Pode deixar, Max, esquece isso aí. Porque senão depois quando você sai... Deixa eu botar no meu também, aí ficam os 3. Porque senão quando você sai, ele demora a reconectar, entendeu? E aí eu queria ver a carinha de vocês, até pra gente fazer uma roda nesse assunto. O Lula
achou que podia agora, nesse exato momento, trancar a porta do Brasil e falar: China, é só você. Se ele ainda está correndo atrás do Trump, é porque alguma coisa não deu certo da conversa dele com a China. Se o Lula já tivesse nesse exato momento, porque veja como é que eu enxergo a coisa. A China, a gente sabe que a situação econômica da China não é lá essas coisas. Exato. Né? E tem só para deixar claro. Exato, Lacombe. E tem um outro fator. Por que o Dirceu tá falando que essa história do Bolsonaro tá com problema de saúde, Bolsonaro não tá bem, que não sei o quê. Lembra que eu falei que só tinham duas opções para isso? Uma era o próprio Dirceu vai querer mandou matar já o Bolsonaro de novo, né? E ele tá querendo fazer com que ele não pareça que é um dos mandantes. Ou ele sabe que alguém vai matar o Bolsonaro e tá querendo tirar o PT da jogada para não ter digital do PT na morte do Bolsonaro. Eu falei que só tinham essas duas opções, certo? Tem a terceira. Essa eu não tinha prestado atenção melhor e eu mergulhei um pouco nesse assunto e eu percebi. A terceira, sabe qual é a probabilidade? Não chegou a hora do PT fechar o Brasil e entregar a chave para a China. Alguém recebeu a informação de que agora não vai dar. Sabe quando você está fazendo uma estratégia de venda para sua empresa? Você fala assim: eu tenho uma empresa, quero vendê-la toda para o Lacombe. Só que o Max é meu sócio. Eu não quero que o Max está discordando, eu preciso do voto dele para poder vender para o Lacombe. E aí eu consigo de alguma maneira convencer o Max, mas aí o Lacombe vira e fala assim: não vai ser mais pelo preço que você queria porque você demorou. Ou agora não vai dar porque eu estou com problemas financeiros. E aí, mesmo que eu já tenha convencido o Max internamente, que o Max aqui está representando quem? O Centrão, a imprensa, a indústria brasileira, tá? E eu sou o Lula, o Lacombe é a China. Se o Lacombe vira e fala assim: agora não vai dar esse preço, não, por algum motivo, eu vou ter que virar para o Max e falar: Max, vamos voltar ao assunto, a gente não pode vender agora não. Que agora não vai dar. Então, pro Dirceu tá falando que Bolsonaro tá com problema de saúde, gente, não é bem assim não. Ele não pode ir para prisão. E pro Lula tá ainda em contato com o Trump e querendo este contato, o Lula precisa ainda do dinheiro americano, porque não é agora que ele vai conseguir virar a chave. Porque quando eu falo virar a chave, gente, o plano do Lula é um só, tá? Yuan brasileiro. Não é mais o real. É o Yuan brasileiro. É esse nome mesmo, Max? Que a gente tinha visto naquela matéria, né? Sim. Yuan brasileiro. E com o Yuan brasileiro, ele não pode fazer isso agora. Ele ainda depende. Inclusive, o próprio Brasil tem muito dinheiro, o governo brasileiro, tá? Tem muito dinheiro aqui nos Estados Unidos. Aqui. Então, se as sanções forem aumentando, o próprio governo brasileiro vai ficar sem acesso ao dinheiro que tem aqui. Vocês estão entendendo? Você que está em casa me assistindo? O governo brasileiro tem dinheiro investido aqui nos Estados Unidos e que pode ser congelado. Puf, não, agora não. Vocês estão mandando prender o Bolsonaro, vocês estão mandando prender vítimas inocentes, vocês estão atacando empresas americanas. Vocês acham que a minha conta 47 no Instagram não para de crescer e continua de pé por causa de quê? Você que está em casa, para pensar. O que custa para Alexandre de Moraes ir lá mandar mais uma notinha para o Instagram e falar assim: derruba a conta do Alan, que ele está me enchendo o saco. Eu acabei de gravar um stories lá dentro do Magic Kingdom. Não foi estacionamento, não. Lá dentro. Para falar: ó, Moraes, tô aqui. Tá lá, tô postando. Por que não manda derrubar? Fala para mim, Moraes. Por que você não manda derrubar? Hã? Porque ele sabe que se ele fizer mais um tracinho de violação contra uma empresa americana, vai atrapalhar tudo que o Lula está querendo evitar agora. Que é aumentar a sanção. Aumentar a taxa. Ele não pode mais fazer o que ele fez antes. Gente, vocês precisam lembrar que o Alexandre de Moraes já fez. Ele sequestrou os bens de uma outra empresa, que não era o X, o antigo Twitter, para poder afetar um dos donos das duas empresas, que é o Elon Musk.